Livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versículos de 17 a 21. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência, em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez por esta oportunidade, esse privilégio que temos de poder aqui ler a tua palavra e ouvir a tua voz através dela. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que possamos ter ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar a nós. Ajuda-nos, Senhor, a ter um entendimento, para que possamos ter as nossas mentes iluminadas pelo Teu Santo Espírito e possamos compreender aquilo que o Senhor está falando conosco através da Tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos aqui expondo o livro de Daniel aos domingos, no culto, e tem sido uma bênção nós sabermos como que Daniel e seus 3 irmãos na fé puderam viver num contexto tão difícil que era a Babilônia, e um contexto de exílio, porque esses jovens, por volta de 16, 17 anos, foram tirados da sua terra, da sua parentela, tão novos para viver num contexto tão hostil, uma situação tão complicada em que um povo pagão, cujo rei era o rei Nabucodonosor, ali, naquele contexto, queria imprimir a cultura, os ensinamentos da cultura babilônica na vida de Daniel e dos seus irmãos, dos seus amigos, né? E nós vemos que Daniel, ele foi um jovem que se posicionou diante de tudo aquilo que foi colocado diante dele para que ele pudesse se afastar do seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que os seus pais ensinaram a servir, o seu Deus que ele aprendeu desde o ventre da sua mãe a poder honrá-lo, a poder glorificá-lo, a poder viver na sua presença dia após dia. Ele foi ensinado na Torá. Ele sabia os caminhos do Senhor. Portanto, quando Deus o leva para lá juntamente com seus amigos, ele se posiciona com fidelidade ao Senhor, honrando ao nome do Deus Todo-Poderoso. E nós podemos ver aqui no capítulo 1, há 2 domingos atrás, justamente Daniel traçando uma linha que preservava a sua identidade e potencializava a sua relevância diante daquele que Deus o colocara, posto diante daqueles homens que não temiam ao Senhor. Nós vemos, então, que ali ele vai se colocar diante desses homens de uma cultura pagã de uma forma relevante.
porque ele tem a sua identidade fortalecida em Deus. Ele sabe quem ele é em Deus. É o mesmo contexto que nós vivemos, né? Um contexto difícil, hostil, um mundo cada dia mais imergido no pecado, destruído, quebrado pelo pecado, mas nós somos chamados para ser sal e luz deste mundo. Nós viemos a este mundo para trazer a esperança àqueles que não têm esperança. E nós fomos chamados como um povo de Deus para fazer isso. E que possamos, então, diante da vida de Daniel e dos seus amigos, nos posicionar em relação àquilo que nos é proposto dia após dia, para nós nos desviarmos dos caminhos do Senhor, para nós não seguirmos os princípios e valores que o nosso Deus tem nos dado através da Tua Palavra. Mas muitas vezes nós somos influenciados por essa cultura, por esse mundo, por essa sociedade, que, como diz a palavra do Senhor, jaz no maligno, né? O inimigo tem realmente transformado essa sociedade, a cultura, ao seu bel prazer, segundo a sua vontade. É lógico que Deus está sob o controle de todas as coisas. Deus tem um domínio de tudo e de todos. O coração de todos os líderes, de todos os reinos, estão nas mãos do Senhor. Nada foge ao seu controle, inclusive o diabo, que está sobre o domínio de Deus. Mas nós vivemos um contexto difícil, num exílio, e nós devemos aprender com Daniel a como vivermos aqui, como sermos relevantes diante de uma cultura que não adora a Deus, que não ama Jesus, que vive distantes dos caminhos do Senhor, distante dos princípios e valores, seguindo o seu próprio coração, satisfazendo as suas próprias paixões, voltando-se para o seu coração que é enganoso, egoísta, orgulhoso. É isso que nós vivemos, é nesse contexto que nós vivemos, e nós aqui aprendemos então com Daniel a termos a nossa identidade em Deus, em Jesus, e sermos relevantes aonde Deus nos colocou. E aí nós vemos também no capítulo 2, que Daniel, em meio a uma crise que foi colocada diante dele, numa situação complicada, onde o rei Nabucodonosor teve um sonho, e ele queria saber a interpretação desse sonho, o que significava esse sonho. Ele chegou diante dos sábios, ele chegou diante dos homens ali, que eram adivinhos, dos magos, e falou: interpreta esse sonho para mim, eu preciso saber. E ele disse: olha, interpreta. E os magos: conta-me o sonho que a gente vai interpretar. Não, eu quero que vocês saibam o sonho e interpretem, senão eu vou matar todo mundo. Vou matar todo mundo, inclusive as suas famílias. E com isso eles não conseguiriam fazer isso. Eles falaram que não iam conseguir, mas Daniel, em meio a essa dificuldade, essa crise, porque também ele estava no meio dos sábios, ele e seus amigos seriam mortos por isso, mas em compaixão àqueles que estavam ao seu redor, e também aos seus irmãos, e também para que a vida prevalecesse ali, ele se coloca na brecha e fala assim: não, fala para o rei que eu vou interpretar. E ele tem, no meio de uma crise, no meio de uma adversidade, ele se coloca para interpretar o sonho. Deus não havia falado a respeito do sonho, ele não sabia qual era o significado do sonho. Então ele antecede e fala assim: eu vou me colocar, né? Deus vai me revelar. Olha a fé desse homem, desse jovem, em meio a uma situação difícil. Olha a ousadia que ele tem para chegar na presença do rei e falar assim: me dá um tempo, que eu vou orar com meus amigos, meus irmãos lá, e Deus vai trazer a revelação deste sonho, a interpretação deste sonho. Então, em meio à crise, em meio à adversidade, ele teve a oportunidade para ser bênção na vida de todos aqueles sábios, né? E também na vida dos seus irmãos, para que ele pudesse, então, diante dessa situação, poder abençoar a vida daqueles que estavam ao seu redor. É a mesma situação nossa. Diante de crise, de oportunidade, de adversidades que nós temos, nós podemos ser bênção, mesmo no olho do furacão, mesmo em situações difíceis, nós podemos então ser bênção, podemos ser canais de bênção, instrumentos de Deus, pontes na vida daqueles que estão distante do Senhor. Então, diante dessa situação, nós vimos e comentamos aqui a respeito de Abraão, em que Deus inicia ali o seu povo através de Abraão, e ele disse: olha, Abraão, você vai ser uma bênção, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Daniel sabia dessa promessa, e Daniel sabia o que aconteceu. Ele vinha da bênção de Abraão,
da descendência de Abraão. Ele sabia que Deus era fiel para cumprir a sua promessa, e cumpriu na vida de Abraão e tantos outros, de todos os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, e José também no Egito, onde sai de uma situação complicadíssima, de uma crise, e ele abençoou todos os povos num momento de seca, num momento de fome. Deus usou a vida de José também na interpretação de sonhos, onde vai ter 7 anos de vacas magras. O rei também teve ali, Faraó teve uma visão a respeito de 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E que é isso? José pode interpretar lá. E Deus usa a vida de José para interpretar aquele sonho, dizendo, vai haver 7 anos de fartura, mas vai haver 7 anos de seca, de fome. E aí, Faraó, vendo aquela sabedoria daquele jovem também, fala assim, você vai ser o meu governador, me ajuda aí. O que você vai fazer? E durante 7 anos, de vacas gordas, né, ele juntou alimentos. E quando vieram 7 anos, iniciou os 7 anos, aqueles povos foram abençoados, todos os povos foram abençoados pela vida de José, que Deus usou profundamente naquele tempo. Então nós vemos aí como que Deus abençoa o seu povo e abençoa também aqueles que estão ao redor. A Bíblia fala que a chuva vem sobre justos e injustos, né? É a graça comum que está sobre nós neste mundo. Apesar do pecado, apesar de tudo que o mundo vive, as pessoas ruins, más, corruptas, ainda a graça de Deus está sobre este mundo. A misericórdia do Senhor ainda paira sobre todo o mundo e sobre justos e injustos. Essa é a graça comum, mas nós sabemos que existe a graça especial, que está sobre o povo de Deus, sobre aqueles que são escolhidos para viver a sua verdade, para viver o seu reino de forma digna, honrando ao nosso Deus, com tudo aquilo que nós temos e somos. E aí, diante desse contexto que nós vimos em que Daniel estava, nós aprendemos que nós devemos não nos assimilarmos a essa sociedade. Daniel, ele não se assimilou, ele não assimilou a sociedade babilônica que ele estava ali. No contexto de uma cultura pós-cristã que nós vivemos, assim como Daniel estava ali, no momento onde ele vivia diante de um povo pagão, de uma cultura totalmente depravada, o que acontece? Ele se posiciona como um servo de Deus. E diante desse contexto que nós vivemos hoje, nós devemos aprender a não assimilar o que a cultura nos oferece, o que este mundo nos oferece, e qual deve ser a nossa postura como cristãos. Nós devemos ser cristãos de fato e de verdade, que espelham Jesus Cristo. Nós devemos ser os proclamadores da verdade, a luz, o sal que salga a terra, que ilumina as trevas, que joga luz nas trevas. Esse é o nosso papel no contexto de uma cultura que nós vivemos, pós-cristã. A nossa postura como cristãos é de sermos verdadeiramente discípulos de Jesus, não sermos influenciados, mas influenciar essa sociedade, como Daniel influenciou. E nós vemos, ao longo da história, meus irmãos, vários homens e mulheres que influenciaram a história, vários homens. Nós podemos citar vários: João Calvino, William Wilberforce, Elizabeth Fry, Abraham Kuyper, C.S. Lewis, Dorothy Day e tantos outros. Muitos homens que influenciaram a cultura de uma forma a poder causar um impacto e uma transformação por meio das suas ações. Homens e mulheres usados poderosamente por Deus, porque se colocaram e se posicionaram para influenciar e não serem influenciados. Hoje nós vemos aí na mídia, né, os influenciadores. O pessoal mais jovem, né, usa aí a questão dos influencers, que nós temos aí nas redes sociais. Jovens, homens, mulheres, que influenciam centenas, milhares, até milhões de pessoas. É impressionante a capacidade de comunicação desses jovens na internet e quantas pessoas os seguem. E eu sempre tenho falado aqui, quando você segue uma pessoa aí, seja ela no TikTok, seja no Instagram, você está aderindo àquilo que ela oferece para você. E essas pessoas têm influenciado de uma forma tão ruim
E tantos jovens, tantos adolescentes, inclusive até mais velhos, adultos, têm sido influenciados por pessoas que não temem a Deus. E isso vai contagiando o nosso ser de uma forma que vai deturpando e destruindo os princípios e valores do Senhor na nossa vida. Nós passamos a semana toda aí entulhando essas coisas do mundo, de pessoas que não temem ao Senhor, de palavras. Nós passamos às vezes horas ouvindo pessoas que não têm intimidade nenhuma com o Senhor, que não conhecem o Senhor, que falam ideias totalmente fora da palavra do Senhor, e a gente está sendo influenciado por elas. Passamos a semana toda contaminando o nosso coração. Aí chega no domingo, você vai ouvir uma palavra, está cheio de entulho. Como é que a palavra entra no seu coração se está cheio de entulho, cheio de sujeira? Por isso que todos os dias nós precisamos, diante do Senhor, ter um coração quebrantado, como um salmo que nós lemos aqui, 139, onde Davi, ele pede ali para que Deus sonde o seu coração, para que Deus limpe o seu coração da sujeira desse mundo que é captada por nós dia após dia, por aquilo que ouvimos e vimos, diante de uma sociedade que não teme a Deus, diante de homens e mulheres que não temem a Deus, que não estão nem aí para Deus, que pecado não existe para eles. Na sociedade fala, mas o que é pecado? Não, pecado não existe, é coisa de religião. E nós sabemos que pecado é algo que nos afasta de Deus. Pecado é nós nos desviarmos do caminho. A palavra pecado significa nós transgredirmos a lei. A palavra do Senhor é errar o alvo propositadamente. É nos desviar do caminho que é o Senhor. E nós sabemos que o caminho é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E muitas pessoas falam assim, hoje em dia aí, qualquer caminho leva a Deus. E a pessoa vai para todo tipo de coisa que aparentemente fala sobre Deus, sobre energia, sobre algo positivo. Não, é Deus. E eu vou seguir o caminho que é de Deus. Pode ser o que for, a pessoa engole aquilo. Falou de Deus, a pessoa às vezes leva. E a gente está entrando num contexto que muitas pessoas nem consideram Deus, não acreditam mais em Deus. É nesse contexto que nós estamos vivendo. E como nós vamos nos colocar diante dessa situação em que as pessoas não temem mais a Deus, não vivem mais para Deus, e nós somos então influenciados por ela, dia após dia? Como que nós devemos nos posicionar? Como influenciadores, e não sendo influenciados por essas pessoas. Nós devemos ser influenciados por pessoas que temem a Deus, que amam a Jesus, que tem algo para oferecer para a sua vida em que ainda você não tem, por meio da palavra do Senhor. É por essas pessoas que nós temos que ser influenciados, por homens e mulheres tementes a Deus, que vivem na presença do Senhor, receber conselhos dessas pessoas, que nos ajudam na caminhada, porque no mundo há muitas vozes, Qual voz você tem seguido? Qual voz você tem ouvido, assimilado? Não, eu preciso disso, eu preciso do Senhor, eu preciso dos conselhos sábios, da palavra do Senhor, para que o meu coração, para que a minha alma venha a ser desintoxicada deste mundo, do pecado, para que eu possa diante do Senhor ter o meu coração livre, aberto, para que então a sua palavra entre e faça mudança e transforme a minha vida. A questão é que muitas vezes o nosso coração está cheio de entulho, quando nós chegamos na presença do Senhor, e eu e você precisamos nos quebrantar, nos arrepender do nosso pecado, dizer, Senhor, tira esse entulho, sonda meu coração, vê se há algum caminho mau em mim, tira isso de mim, eu preciso ser livre do pecado, eu não sou mais escravo do pecado, eu sou livre em Jesus, por isso, Senhor, afasta de mim toda a tentação, livra-me do mal, não me deixe cair em tentação, não é isso que o Pai Nosso diz? Não é essa a oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Que Deus nos ajude diante do mal que nós vivemos todos os dias, que o seu coração ceda à palavra do Senhor, não ceda a este mundo,
Eu falo isso, meus irmãos, do coração. Que você possa ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para sentir aquilo que o Senhor tem falado a você através da sua palavra, através de irmãos que temem ao Senhor. É isso que nós precisamos entender. É essa influência que nós devemos receber e assim influenciar aos outros. Influenciar aos outros. O que nós vemos nestes homens e mulheres de Deus que temem ao Senhor? O que nós encontramos nele? A fé cristã. Nós encontramos nele engajamento. Nós encontramos neles competência. Nós encontramos nele influência. Que possamos, então, diante desses homens que serviram a Deus, desses homens que temeram a Deus, assim como Daniel, que possamos aprender algo. Que nós, diante de tudo que nós vimos em relação a esses homens do passado e os de hoje, nós podemos destacar em relação a essas 4 características que eu coloquei em relação à fé cristã destes homens, engajamento, competência e influência, duas situações, competência e influência. Profissionais cristãos como os principais agentes do reino de Deus, eles têm 2 coisas, competência e influência. As pessoas que são competentes, cristãos, que são influenciadores, agentes no reino de Deus, eles são competentes e eles são influentes. E é o que nós percebemos aqui na vida de Daniel e de seus amigos. Na vida desses jovens no exílio existiam competência e influência. Acompanhem comigo o versículo 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Olha o que Deus deu a esse jovem: sabedoria e inteligência. São 2 coisas diferentes. 2 coisas diferentes. Sabedoria é diferente de inteligência, mas as 2 se somam. E eles têm esses 2. O que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de avaliar e discernir caminhos. Isso é sabedoria. A pessoa que é sábia, ela consegue avaliar e discernir os caminhos que estão à frente dela. Ela tem essa habilidade. É só o sábio que faz isso. Você conhece pessoas assim? Que são, às vezes, analfabetas, mas são sábias. Elas conseguem, e elas falam assim: olha, meu filho, não vai por esse caminho, não. Não sabe nem ler, nem escrever. Mas ela dá esse conselho: não vai por esse caminho, não. Esse caminho aí pode te levar para a morte. Isso que você está fazendo pode te dar um sério problema para a sua vida, para o seu casamento, para a criação dos seus filhos. Olha, meu filho, do jeito que você está criando seu filho aí, isso não é correto. Você já ouviu conselhos de pessoas assim? Que às vezes não foi até a 4ª série do primário. E dão conselhos dessa forma. Você fala: nossa, que inteligência. Isso não é inteligência, isso é sabedoria. Sabedoria. E a inteligência, o que é a inteligência? A inteligência é a capacidade de compreender e organizar informações. A pessoa que é inteligente, ela tem a capacidade de compreender, de entender as coisas que vêm às mãos dela, e ela consegue organizar essas informações na sua cabeça e na prática. Isso é ser inteligente. Você conhece pessoas inteligentes? Agora, Deus deu o quê a esses jovens? Sabedoria e inteligência. Foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Deus deu sabedoria e inteligência. Não é isso que o texto diz aí no versículo 4? A esses 4 jovens, Deus deu. Não vieram deles. A sabedoria e a inteligência não veio deles. E nós encontramos hoje algo bem peculiar, em que a pessoa ela acha que a inteligência que ela tem, ela foi adquirida por causa do esforço dela. Já percebeu isso? Não, eu sou inteligente porque eu estudei, porque eu fui atrás. Eu tenho essa sabedoria porque eu conquistei. Não, meu irmão. Se nós temos sabedoria e temos inteligência, foi porque Deus nos deu. E através disso, Deus nos deu isso para que o nome dele fosse glorificado. Para que o nome dele fosse honrado
pela sabedoria e pela inteligência que Deus nos dá. Nós temos que reconhecer que, lógico, tudo que temos é de Deus, mas que quando nós fazemos as coisas bem feitas, as coisas acontecem, não é mérito seu. O mérito é de Deus, porque se Deus não tivesse dado inteligência nem sabedoria, você não conseguiria fazer. Mas é por Ele. Nós temos que dar o louvor, a glória a Ele. Há muitas pessoas cheias de si. Não, eu sou bom. Não, naquilo que eu faço, eu sou ótimo. Nós temos que ter humildade e reconhecer que o que temos, o que somos, vem de Deus. Vem de Deus. Daniel reconhecia isso. Ele entende que foi Deus que deu a sabedoria e a inteligência. Para o quê? Para conhecerem toda a cultura e sabedoria, para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Deus deu isso para eles, para que eles pudessem ter esse discernimento dos aspectos da cultura e da ciência da Babilônia, para então imprimirem os conceitos e princípios eternos de Deus. A esses 4 jovens Deus deu a sabedoria. E para Daniel, ele deu além, ele deu a interpretações de sonhos e visões. Deu mais um bônus aí para Daniel. Para que ele fosse usar para a glória dele? Não, para a glória de Deus. Às vezes Deus tem te dado tantas coisas, tantos talentos, e o que você tem feito com eles? Nós sabemos da parábola do talento que Deus deu, né? Os talentos para 3 tipos de pessoas. 2 lá fizeram bem uso dela. O outro pegou o talento e foi o quê? Guardou. Aí quando o que deu o talento falou, mas o que você fez com o talento? Não, eu guardei, então daqui que eu vou dar para o outro, já que você não usou. O que nós aprendemos com aquilo? Que Deus nos dá talento. Se você não usar, Deus vai dar para outro. Vai capacitar outro. Para que ele use para a glória de Deus. Deus vai usar outro. É um privilégio nós sermos usados por Deus. Sermos instrumento nas mãos de Deus. Deus precisa da gente? Não, Deus não precisa. Ele pode fazer tudo sozinho. Mas aprove Deus, quis Deus usar-nos para a glória dele. Para que o reino dele fosse expandido. Isso é um privilégio. É um privilégio. Nós fazemos parte desse reino. Nós proclamamos esse reino com as nossas palavras e com as nossas atitudes. E Deus nos deu dons e talentos para isso. Que eu e você possamos ser bênção na vida dos outros, usando os nossos dons, usando os nossos talentos para a glória dele. O texto continua ainda no versículo 18, dizendo: vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Nenhum homem. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparava a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha a competência desses jovens. Jovens competentes, que fizeram aquilo que eles tinham, que Deus deu a eles, e fizeram aquilo perfeitamente, usando tudo aquilo que Deus tinha dado para ele em relação à inteligência, à sabedoria, para a glória dele, para a glória de Deus. E o rei, então, viu a competência desses jovens. E eles passaram a servir o rei. Olha só, o que a competência deles levou? Aonde a competência deles levou? A servir o rei. Então, a influenciar. Está vendo isso? Por serem competentes, eles passaram a ser influenciadores. Os influencers da Babilônia eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Que bênção! Que bênção! Num contexto totalmente atípico, difícil, longe dos parentes, dos amigos. Pela sua competência, eles passaram a influenciar todo um reino, um rei que dominava um reino poderosíssimo, poderosíssimo. E olha que interessante, Daniel, ele continua o texto, né, no versículo 20, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes perguntava,
os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. E Daniel continuou até o 1º ano do rei. Olha só a influência de Daniel. Quantos anos ele passou? Ele passou quase que a vida toda diante do rei, por causa da sua competência. Sabe quantos anos dão isso? 70 anos. 70 anos. Porque ele foi até o rei Ciro. Foram 70 anos na Babilônia, influenciando, com princípios e valores do reino eterno, do reino de Deus. Olha só onde Deus levou Daniel, por conta da sua competência. Então, competência gera influência. Acompanhe comigo o capítulo 2, versículos 48 e 49, por uma página aí. Para nós vermos a influência de Daniel. Olha onde Deus o colocou. Capítulo 2, 48 e 49. Então o rei engrandeceu a Daniel. Ele deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Olha o posto que Daniel alcançou pela sua competência. A influência que ele causou dentro do reino fez com que o rei o colocasse em um alto cargo e ainda deu presentes e designou como governante de toda a província da Babilônia. E encarregou de todos os sábios da província, ele era o líder de todos os sábios. Que bênção! Seja fiel, porque Deus é fiel. E Deus vai te colocar em lugares que você nunca imaginou. É o que nós aprendemos aqui com a vida de Daniel. Busque realizar a vontade do Senhor. Se coloque como servo diante do Senhor. Fuja do pecado. Vive para a glória do Senhor. Tenha um coração quebrantado. Um coração que diz: Senhor, não vem nada de mim, é do Senhor. E você vai ver onde que Deus vai te colocar. Como que Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar. Se você for fiel a Ele. Se você temer o seu nome, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. É promessa dele. Assim como ele fez com Daniel num momento tão difícil da vida dele. Daniel foi fiel ao Senhor. E o Senhor foi fiel a ele. E nós vemos que a competência que Daniel teve gerou o quê? Uma influência. E a influência, ela demandou o quê? Uma responsabilidade. Daniel agora tinha uma grande responsabilidade. Não era mole, não. O que ele tinha que fazer agora, diante de um posto colocado desse, ele poderia muito bem, né, arrear. Mas não, há uma responsabilidade diante dele. Diante dessa responsabilidade, ele tem que permanecer fiel diante do Senhor. Ele tem que continuar. Às vezes as pessoas falam, é difícil chegar lá, mas quando é mais fácil você cair de lá, do topo, do que chegar lá. Para você chegar lá, demora, não demora? Para você construir uma vida profissional, você vai ter que fazer aí mestrado, doutorado, você se esforça para chegar lá, mas para cair de lá também é um estalo. É só você flertar com o pecado. Não foi isso que aconteceu com Davi? Quando ele estava lá no palácio? Por que Davi estava no palácio? O contexto ali do texto, em que Davi está ali da sua sacada, e ele olha para Betseba, ele vinha de uma guerra, ele tinha conquistado, ele sabe quem que ele tinha destruído? Os filisteus, o povo mais difícil para se destruir. Davi destruiu os filisteus. O que nós aprendemos com isso? Que quando nós às vezes conquistamos tudo, nós relaxamos. E esse é o momento mais perigoso que nós temos. Nós aprendemos com a vida de Davi. E ele relaxou. E o que causou isso? Ele, num momento de ociosidade, num momento onde que ele era para estar na guerra, ele flerta com Betseba e acontece tudo aquilo que nós sabemos da história. E o reino dele desaba, a espada não sai da sua casa. Olha os frutos amargos que Davi colheu por conta do pecado. Basta um olhar, basta uma atitude impensada, basta um desejo do seu coração em que você dá abertura para que ele se cumpra, para que você, então, seja destruído pelo pecado e destrua pessoas que estão ao seu redor.
Por isso, nós devemos estar atentos em meio às responsabilidades que Deus nos dá, temendo ao seu nome, dizendo: Senhor, eu cheguei até aqui pela graça do Senhor, me ajude a permanecer fiel ao Senhor. Me ajude, me livre de toda a tentação. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E diante da competência e da influência que a gente tem nas nossas vidas, nós precisamos estar atentos para que, então, diante de tudo que nós venhamos a viver, nós possamos, então, glorificar o nome do Senhor, assim como Daniel o fez, assim como os seus amigos o fizeram. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a ser fiéis a Ele, a viver na sua presença, tendo os corações despertados, atentos, para que, diante daquilo que Deus tem nos posto, para nós trabalharmos, que possamos realizar com competência, com excelência, porque assim Deus vai nos honrar, e aí nós passaremos a influenciar outras pessoas, e através dessa influência, Deus nos colocará a lugares que nós nem imaginávamos. Deus nos honrará, e com isso nós teremos responsabilidades com isso. Quanto mais luz nós temos a respeito das coisas que nós vivenciamos, mais responsabilidade nós temos diante de Deus. E é isso que Daniel sabia. E é isso que nós devemos saber. E devemos, com afinco, com amor a Deus, com temor a Deus, viver uma vida que agrade ao Senhor, assim como Daniel e seus amigos viveram. Diante disso, eu queria que você pensasse sobre 3 perguntas que eu quero fazer para nós aqui. Você já despertou para a realidade da vida a partir do caminho que nos é oferecido em Jesus? Você já se despertou para a realidade da vida que Deus nos deu a partir do caminho que nos é oferecido em Jesus? Será que você já se despertou, ou você está meio sonolento na estrada, no caminho, está meio desapercebido da situação que você vive hoje? Você foi chamado para viver na luz, para andar no caminho. Será que você já despertou para isso, como discípulo de Jesus? Como discípulo de Jesus, você é conhecido por sua competência e influência profissional? Aonde Deus te colocou, como que você tem trabalhado? Como que você tem exercido? Como que você tem vivido esses dias no seu trabalho? Como discípulo de Jesus, como que você é conhecido pela sua competência? Como que é a sua influência no meio profissional? As pessoas sabem que você é um discípulo de Jesus? As pessoas sabem que de fato você vive para a glória de Deus? Você já falou isso? Você já testemunhou do seu amor? Você vive o seu amor, ou você é um crente 007? Um agente secreto de Jesus no trabalho que você está? As pessoas sabem quem você é, como discípulo de Jesus? A última pergunta: você tem usado a sua influência para a promoção dos valores do reino de Deus e o testemunho da sua fé? Você tem usado a sua influência para a promoção dos valores do reino de Deus e o testemunho da sua fé? Você tem falado sobre isso como embaixador, como proclamador dessa verdade? Fale. Leve as pessoas até Jesus, através das suas palavras e através das suas atitudes. É isso que Daniel, é nesse texto que nós lemos aqui, na vida de Daniel, que nós percebemos um jovem que influenciou pela sua competência, e Deus o honrou. Que Deus nos ajude, que eu e você possamos parar e pensar e refletir: eu preciso melhorar. Se nós pararmos e refletirmos em relação à nossa vida cristã, nós devemos melhorar, nós podemos melhorar, e que possamos ter esse coração diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, fez o melhor para nós, se humilhou,
desceu do céu, desceu do seu trono e fez tudo para a glória do Pai, com excelência, para que ele pudesse então agradar ao Pai. Ele foi competente na sua missão. Ele influenciou. Jesus foi o maior influenciador de todos os séculos. Nós que somos discípulos de Jesus, que possamos aprender com a sua influência. Ele morreu, ele se humilhou, ele se envergonhou por nós. Todo o pecado, toda a ira de Deus estava sobre ele, naquela cruz. E ele ressuscitou, vivo está, para que nós possamos então viver o seu evangelho, viver o amor de Cristo. E nesse momento onde nós estaremos aqui, participando da ceia do Senhor, que você possa ter o seu coração diante do Senhor e fazendo essa reflexão, como eu tenho vivido como um cristão, como eu tenho vivido como um verdadeiro discípulo de Jesus, como eu tenho falado, como eu tenho me posicionado diante deste mundo que eu vivo, diante das pessoas que eu vivo. Que você possa, nesse momento, derramar o seu coração na presença do Senhor. Feche teus olhos, tenha um tempo na presença do Senhor. Abra o seu coração.